Amém, graça e paz, queridos. Podem assentar. Nós vamos compartilhar a palavra neste momento. Livro de 1 Pedro. 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 6 e 7. Amém? Livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? Queridos, aqui, então, nós queremos falar hoje, baseado nesse texto aqui, sobre o valor da nossa fé. Qual que é o valor, da nossa fé? Nós podemos valorar, muitas coisas, ou dar valor a muitas coisas, Poderemos perguntar, para alguém, quanto que vale o seu carro, ou quanto que vale o seu relógio, enfim, Mas o que nós temos que entender é que a nossa fé, ela tem um valor. Agora, esse valor, nós precisamos ter entendimento. Porque no livro de Judas, no capítulo 1, verso 3, Judas ele nos dá aqui uma orientação ou até um desafio que ele fala para nós, no versículo 3 ali, do primeiro capítulo, e o único capítulo que tem Judas, que ele fala que nós precisamos batalhar diligentemente pela nossa fé. Ou seja, nós temos que preservar a nossa fé, porque esta fé ela tem um grande valor. E aqui no versículo 7, até ele diz, ela vale muito mais do que o ouro. Muito mais. Tudo que você, em termos das coisas deste mundo, tentar comparar com a fé, Pedro fala, a sua fé tem muito mais valor. Porque a nossa fé, ela vai nos conectar, porque sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. A fé vai nos levar realmente a entrarmos na dimensão do sobrenatural de Deus. E entrando nessa dimensão do sobrenatural de Deus, queridos, nós temos toda a provisão. Então perceba uma coisa, queridos, porque muitas vezes nós queremos ter fé para conquistar as coisas, ou ter fé para querer alcançar alguma coisa, mas o primeiro objetivo da fé é para que nós entremos na presença do Senhor, e o Senhor, sendo o nosso pastor, Ele suprirá cada uma das nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Por isso que Jó, quando ele passa por todo aquele tormento, por toda aquela situação, ele tem uma convicção. E ali no capítulo 22, verso 25, ele diz assim, então o Todo-Poderoso voltará a ser o teu tesouro, mais precioso, a tua prata perfeita. Isso está na Bíblia, linguagem King James. É interessante isso porque Jó fala assim, então o Senhor voltará, porque muitas vezes o Senhor não é o nosso grande tesouro. Porque se eu falo, voltará, é porque precisa retornar. Então, a fé, queridos, é entender que o nosso maior bem é o próprio Senhor. Nós hoje não caminhamos para uma terra prometida como o povo hebreu. Para nós, a nossa terra prometida é o próprio Senhor. A terra que mana leite e mel é um desfrutar da presença de Jesus. E é isso, queridos, que vai nos impulsionar a caminharmos mesmo neste mundo que jaz no maligno. Por que muitas vezes, queridos, nós temos fé, mas essa fé não nos leva a nada? Porque muitas vezes é fé na fé. Ou é fé como um sentimento. Não é uma fé que nos direciona para o coração de Deus. Se a fé em Deus, queridos, não é algo de suma importância para nós então precisamos rever o nosso conceito. Nós precisamos procurar entender, ler a palavra. Senhor, me ensina o que é realmente a fé.
qual a consistência da fé, qual a qualidade da fé, qual realmente é o valor da fé. Por quê, queridos? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando eu vou estudando e procurando entender a fé, não é só teologicamente, eu preciso me aprofundar teologicamente. Teologia, quer dizer, é falar sobre Deus. Então, quando eu vou teologar sobre a fé, na verdade eu estou dizendo, eu preciso mais do Senhor. Eu quero entender como que eu posso agradar melhor o Senhor. E por isso, queridos, sem fé é impossível realmente agradarmos ao Senhor. Mas qual o tipo de fé que Ele quer? Qual o tipo de relacionamento que o Senhor procura? Porque muitas vezes nós mesmos, nós podemos ter um relacionamento de amizade, um relacionamento, os jovens, de namoro, ou num casamento. São relacionamentos, Mas que tipo de relacionamento nós queremos? Há relacionamentos abusivos, há relacionamentos possessivos, enfim, vários tipos de relacionamentos. Nós queremos e desejamos o melhor relacionamento com o Senhor. Por isso, queridos, quando nós aprendemos o valor da fé, um salmo que eu gosto muito, e sempre tenho isso para o meu coração, é o Salmo 73, verso 25. Quando o salmista ele expressa o seguinte: a quem tenho eu no céu, senão a ti? Então, queridos, perceba, a nossa fé nos leva a olhar e transcender este mundo de tempo, de espaço, e entrarmos na dimensão onde nós podemos contemplar o Senhor, e Ele é o nosso maior desejo. O salmista não está dizendo, o céu é o meu desejo. É o Senhor dos céus que é o meu desejo. E aí então ele diz, e não há na terra a quem eu deseje além de ti. Muitas vezes nós cantamos, é o meu maior prazer te adorar, Senhor. É o meu maior prazer. Como dizia um comentário esportivo, interrogação. Será? Porque muitas vezes, queridos, eu já me peguei assim, cantando essa música, e assim olhando, é meu maior prazer. Ou seja, estava cantando, como o pastor falou, estava repetindo a canção. Ela não vinha realmente do profundo do meu coração. Quando nós temos uma fé real, queridos, nós temos um maior interesse por Deus e por sua vontade. Então, se questione, queridos, eu tenho me questionado. Que tipo de fé eu estou tendo? A minha fé me leva a ter um maior interesse por Deus e por sua vontade? Não, eu tenho fé que vai mudar. Eu tenho fé que a vacina vai chegar. Eu tenho fé que é fé para que a vontade de Deus se concretize. Eu tenho fé que eu vou comprar uma casa. Eu tenho fé que eu vou comprar um carro. Fé é para que você entenda quem é Deus e se submeta inteiramente à sua vontade. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É isso que a fé tem que nos impulsionar, queridos. Eu não sei o que... eu aprendi muitas coisas erradas sobre fé. Então, eu não sei o que você tem aprendido, mas vamos olhar para a fé que nos impulsiona a ver que no céu não tem outro senão o Senhor, e na terra não há quem nós deseje além dele realmente. Sabe, queridos, Jesus sempre valoriza a fé. Por exemplo, nós vemos o centurião que vai interceder pelo servo. Jesus vê a fé dele. Perceba isso, Jesus vê a fé. Ele percebe a intenção que aquela pessoa está chegando e como ela está chegando. Que tipo de fé essa pessoa apresenta. Aquela mulher que sofria de uma hemorragia, mas a fé a impulsiona a ir a Jesus, a tocar em Jesus. Ela não sabia o que ia acontecer. Então a fé que eles me leva a tocar no Senhor, eu não sei se Ele vai estancar a hemorragia, não sei se Ele vai fazer isso ou se Ele vai fazer aquilo, mas ao tocar o Senhor, eu estou tocando na vida. Vida abundante, vida plena. E mesmo diante dessa circunstância, queridos, por isso que eu falei de Jó, Jó passou por tantos momentos difíceis, mas ele fala assim, então vamos voltar ao Todo-Poderoso e Ele será o nosso maior tesouro.
João está falando assim, quando eu tiver saúde de novo, aí vai ser bom. Quando eu recuperar todas as minhas finanças, aí vai ser bom. Quando realmente eu voltar a ter os meus banquetes, aí vai ser bom. Não, ele fala, não, o Senhor voltará a ser o meu maior tesouro. Depois aconteceu. Agora, se vai acontecer para mim, para você, eu não sei. Mas que o Senhor tem que continuar sendo o nosso maior tesouro, isso deve acontecer. Jesus também vê a fé da mulher Ciro-fenícia, que pede pela sua filha. E ela diz, Senhor, nem que for as migalhinhas. Queridos, nós precisamos entender que, pela fé, é preferível as migalhas que caem da mesa do Senhor do que o pão feito no inferno. Que pode... Já viu aqueles pão bonitão? Você compra, ele é desse tamanho assim, né? O olho cresce. Você fala, isso com manteiga, com doce de leite, vai bem. Aí você vai comer aquele pão, ele esfarela. Ele não tem consistência. Parece um isopor, sei lá, alguma coisa assim. Mas por quê? Porque você olhou, desejou, né? Esse é o princípio do pecado. Amados, nós não cansamos quando nós mantemos uma fé real e dinâmica em Jesus. Nós não nos cansamos. Por isso Paulo fala assim, ainda que o meu corpo exterior se desgaste, a expressão corrompa, né, no grego é desgastar. Contudo, o meu interior se renova dia a dia. Então não nos cansamos, queridos, quando mantemos uma fé real e dinâmica em Jesus. O cansaço vem da dúvida. E a dúvida gera incredulidade. Que não é, muitas vezes, a ausência da fé. Incredulidade, muitas vezes, não é uma ausência de fé. É uma fé com defeito. A pessoa crê que não crê. A fé, amados, nos leva a ter uma renovação da nossa vida. Por isso Tiago fala que uma mente duvidosa, ela é tão inconstante como a onda do mar, que é empurrada e agitada pelo vento. Ou seja, queridos, ela vai para lá, vem para cá, ela é empurrada pelo vento. Mas não chega a lugar nenhum, não sai do lugar. Amados, muitas vezes vem tédio, peso, melancolia. Isso não é o que Deus tem para nós. Eu não estou dizendo que não haverá dores. Não estou dizendo que tudo é flores. Tem coisas que nós não gostamos. Tem coisas que dói. Tem coisas que nos machucam. Tem palavras, tem atitudes que muitas vezes, queridos, vêm e nos ferem. Mas Jesus, Ele vem para nos trazer grande alegria. Por isso Paulo fala assim, entristecido, mas sempre alegre. E queridos, eu não vou ler, mas se você depois pegar, no Evangelho de João, né, eu já comentei, nós estamos fazendo meditações no Evangelho de João, o alimento da fé, até talvez mês de abril, vamos todos os capítulos. Mas em João, no capítulo 15, verso 11, no capítulo 16, verso 24, e também no capítulo 17, verso 13, eu quero que você, quando ler, capítulo 15, 16, 17, você vai encontrar ali, Jesus fala assim, olha, o que eu estou dizendo, o que eu estou falando, nos 3 versículos, queridos, diz assim, para que a alegria de vocês seja completa. Seja completa. Completa é completo, queridos. Não falta. É na medida certa. Uma coisa que é na medida certa. Então Jesus fala assim, olha, para que a minha alegria esteja em vocês. E ela seja completa, ou seja, você não vai ter falta de nada. Porque a minha alegria estará em você. Queridos, nós então precisamos corrigir o valor da nossa fé. Fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé que se torna o firme fundamento que nos dá acesso às promessas de Deus. A palavra diz assim, queridos, em Gálatas, capítulo 3, versículo 9.
Memorize isso. Porque, amados, muitas vezes nós falamos de Abraão, de Isaac, de Jacó. Como Abraão foi abençoado, não foi? Como diz um pastor, sim ou não? Foi. Mas olha o que diz aqui, queridos, Gálatas 3:9. Todos aqueles que confiam em Cristo participam da mesma bênção que Abraão recebeu. Todos aqueles que confiam em Cristo participam da mesma bênção que Abraão recebeu. Queridos, destacando ali um pouquinho, né, de Gênesis ali 12, quando nós andamos pela fé, nós vamos entender esse princípio. Deus fala para Abraão: eu farei de ti uma grande nação. Eu farei. E depois o Senhor fala assim: sê tu uma bênção. Queridos, eu só posso ser se o Senhor fizer. Primeiro Ele faz, depois eu sou. Por isso, amados, a mesma bênção de Abraão está sobre nós. Nós temos o poder, podemos receber as mesmas coisas. Por quê? Porque quem faz é o Senhor. E se Ele faz, então eu posso ser. Eu gosto de um autor que ele faz uma citação. Eu ouvi, né, desse pastor chamado Átila Brandão, que eu não sei de onde ele tirou, mas foi com ele que eu aprendi, e eu creio nisso, onde ele diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E como diria alguém, é simples assim. Né? Queridos, a fé é o firme fundamento que nos dá a base para resistirmos em diferentes situações, boas ou ruins, fáceis ou difíceis, pelas quais passamos na jornada da vida. Porque você pode perceber, queridos, nós lemos o versículo 6 de 1 Pedro, no capítulo 1, ele fala assim: no presente, né, nisso exultais, ou se alegre, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ou seja, a fé não vai me livrar das provações, mas nas provações. Queridos, por isso Jesus, ele orienta Pedro, fala: Pedro, olha, mantenha a fé, mantenha, né? Porque o Senhor queria que ele crescesse. E no capítulo 22, né, de Lucas, Jesus, no versículo 32, ele fala assim: Pedro, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Queridos, perceba uma coisa: o Senhor falou: eu vou orar porque você tenha fé e não desfaleça. Mas, queridos, a gente analisando, né, a gente vê que Pedro negou Jesus. É fácil falar que ele negou, né? Muitas vezes é difícil a gente ver que muitas vezes nós negamos o Senhor no nosso dia a dia. Mas aqui é interessante, o Senhor falou: eu vou orar para que a sua fé não desfaleça. Mesmo depois de você cair, você possa se levantar. Mesmo que depois de você me negar, você volte para mim. É isso o poder da fé, queridos. Muitas vezes até nós iremos cair, nós iremos muitas vezes até fazer o que não gostaríamos de fazer, como Paulo diz: é o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero eu acabo fazendo, mas graças a Deus, porque Jesus, ele fortaleceu a minha fé, então eu não ficarei prostrado. O justo cai, mas se levanta, porque a fé nos impulsiona. Então, queridos, quando ocorrem quedas em nossas vidas, o que acontece? O inimigo de nossas almas vem e questiona: qual a utilidade da sua fé? Você tropeçou, caiu, pecou. Mas a verdadeira fé, querido, nos leva a entender a grandiosidade de Deus, o amor de Deus, e esse amor perdoador de Deus, e entender que nós precisamos da graça capacitadora do Senhor. Por isso, queridos, alguém disse assim: mas pela graça de Deus, através da fé, podemos nos levantar novamente, pois pecado confessado é pecado perdoado. Então,
podemos desfrutar das promessas de Deus como realidades presentes. Pecado confessado é pecado perdoado, queridos. Quando sabemos pouco sobre certas coisas, queridos, ou não experimentamos elas, ela pode perder o valor para nós. Mas quando deixamos, queridos, de exercitar a fé vai perdendo o valor. Por isso, há um texto ali em Provérbios que fala assim, né, que uma pessoa chega assim e fala assim, quanto você quer nesse negócio aí? Pode ser 5. Aí dá 5. Ele fala assim, ele não sabia, isso vale mais do que 5. Mas muitas vezes nós não sabemos o valor que a fé tem, porque nós temos conceitos errados de fé. A fé provada, queridos, é uma fé que passa a ter o selo da qualidade divina. Nós temos visto isso, queridos, nesses dias, né? As pessoas tem o selo da Anvisa, né? Tem a qualidade, é comprovada essa qualidade. Queridos, será que a nossa fé passa pelo selo da qualidade divina? Pelo imetro de Deus? Pelo imetro da espiritualidade? Seria bom, queridos, que nós pudéssemos ter um aparelhinho, né? Que ao invés de medir a nossa temperatura, pudesse medir, 40 de fé, mas pode melhorar. Aí chega ali assim, deu 18. Não temos esse aparelhinho, queridos. Mas a palavra de Deus nos leva a refletir para sabermos qual é o valor realmente da nossa fé. As provações, queridos, elas não vêm para destruir nossa fé, mas para que aprendamos a aplicá-la. Então poderemos passar, queridos, pelas fornalhas da vida, ou por covas dos leões, não fará diferença, porque o que diz a palavra, Davi falou assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não porque ele é corajoso, mas porque o Senhor está comigo. O relacionamento com Deus, queridos, através da fé é maravilhoso. E que nós sirvamos a Deus realmente com alegria, orando sempre, então nós vamos ter forças para resistir às tentações que atuam neste mundo, um mundo que é sem fé. Queridos, como nós podemos saber o valor da nossa fé? Alguns passos bem simples eu quero deixar com os irmãos. Primeiro, a nossa fé tem nos levado a nos aproximarmos mais e mais de Deus. Você confia mais no Senhor hoje do que você confiava ontem? Você tem mais alegria no Senhor hoje do que você tinha ontem? Você tem mais alegria de estar na casa do Senhor hoje do que você tinha ontem? Você tem realmente buscado em primeiro lugar, como já falamos, o reino de Deus? E não as outras coisas? Então, esse é o primeiro aparelhinho para nós medirmos o valor da nossa fé. A segunda coisa, queridos, através das ações que nós fazemos. Nós vemos ali em Gálatas, capítulo 5, versículo 6, diz assim, a fé que atua ou que opera em amor. A fé e o amor, que eles são duas coisas que andam juntas. Vamos dizer assim, é como dois fiozinhos, que eles têm que estar juntos ali para poder ligar uma lâmpada. Não é um fio só, são dois. E muitas vezes que nós achamos que temos fé e não temos o amor. Temos muito amor, não temos fé. A fé que atua em amor. E aí então temos também Efésios 2:10, queridos, que diz, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras. E aí o próprio Jesus disse que os homens vejam nossas boas obras e glorifiquem a Deus. Então, queridos, o que nós estamos fazendo, as nossas atitudes, o nosso dia a dia, revela a nossa fé? Revela em quem nós temos crido? Eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso. Eu lembro, queridos, é um hino que eu gosto muito, que é o hino que fala, a certeza da fé. E é 388 do nosso Inário, saudoso Inário, que é interessante, nas 3 estrofes lá ele não sabe de nada. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, não sei por isso, não sei por que aquilo,
Mas o coro, né, do cântico diz assim, mas eu sei em quem tenho crido. Quer dizer, eu não sei isso, não sei aquilo, não sei aquilo outro, não sei se a vacina vai adiantar, não vai adiantar, eu não sei se esse ano vai ficar tudo fechado, não vai ficar fechado, eu não sei nada. Só sei que Deus continua sendo Deus. E é esse que eu sirvo e é Ele que nós servimos. Terceiro termômetro aí para medir o valor da nossa fé, queridos, como nós lidamos com as situações inesperadas da vida. Como que nós lidamos? Em Lucas, o Senhor pergunta para os discípulos, onde está a fé de vocês? Onde está a fé de vocês? Aqui relata que Jesus está ali no barco com seus discípulos e de repente surge uma tempestade. Mas tempestade sempre vai surgir. Mas como diz Mark Twain, tempestade vem, tempestade vai. Tempestade passou e sempre vai passar. Muitas vezes nós vemos aquela tempestade, escureceu tudo e começa a ventar, e começa a chover, e começa a voar galhos e coisas. E fala assim, meu Deus, o que vai ser agora? A tempestade passa. E eu até brinco, queridos, nós temos que estar cheios de fé, porque tem um ditado assim que fala assim, depois da chuva vem... É bom, não, vem a lama. Por isso nós precisamos de fé, queridos, porque muitas vezes depois da chuva vem um monte de lama, vem um monte de trabalho, vem um monte de coisa para fazer. Então, mas como que nós lidamos, queridos, com as coisas inesperadas da vida? Com fé. E, queridos, no capítulo então, de Mateus 8, 26, o Senhor Jesus fala para eles assim, homens de pequena fé. Depende da tradução, isso na linguagem da Bíblia, revista atualizada. Mas, amados, eu fico pensando assim, Jesus falou, se você tiver fé, como um grão de mostarda, será suficiente. Olha a comparação. Mas, pera, Jesus não está se contradizendo ao dizer homens de pouca fé? Queridos, aí que nós temos comentado, né, que muitas vezes nós precisamos aprofundar um pouco, olhar outras versões e muitas vezes no original. A ideia, queridos, aqui não é de uma fé pequena. A palavra grega aqui, ela fala assim, consistência. Ou, em outra tradução, queridos, fala assim, homens de fé frouxa. Sabe aquela fé, mais ou menos? Mais ou menos tem fé, mais ou menos assim, mais ou menos aqui. É mais ou menos, é uma fé mais ou menos. Não tem consistência. Mas eu penso assim, né, uma simples comparação. Nós poderíamos pegar aqui, né, e trazer um bloquinho aqui de isopor, 10 quilos de isopor. Imagine 10 quilos de isopor, como que seria um bloco grande e vistoso, né? E, de repente, uma barrinha de ferro, 10 quilos. Ele é menor. Mas toca fogo no ferro e toca fogo no isopor. Qual é a consistência? Muitas vezes, amados, nós somos inchados na nossa fé como um isopor, mas não tem consistência nenhuma. O vento leva, o fogo destrói rapidamente, não tem consistência. É isso que o Senhor está dizendo, não é tamanho de fé, mas é consistência de fé. Porque se for a fé como um grão de mostarda, ela pode desenvolver. Ela tem vida. É isso que o Senhor está dizendo, como um grão de mostarda, como algo vivo, como algo dinâmico. Não estático. Porque Jesus poderia comparar com um grão de areia, não poderia? É minúsculo também. Mas o grão de areia não tem vida, não é dinâmico. Não sofre transformações. Mas ele diz, a nossa fé tem que ser como semente. Mas não pode continuar como semente. Alguns anos atrás, só para você ter uma ideia, quando estavam descobrindo as pirâmides, lá, os conteúdos das pirâmides lá no Egito, alguns encontraram um pequeno vasinho, vou usar essa expressão para você entender, lacrado, selado, tudo. Aí eles, com muito cuidado, conseguiram abrir
e descobriram que tinha sementes de trigo dentro daquele vasinho. E aí, algumas pesquisas perceberam que ainda havia possibilidade até dela ser plantada e vingar, vamos usar a expressão dos antigos aqui. Ou seja, queridos, mas era semente. 2000 anos continuou como semente. A nossa fé é semente ou é uma fé que já foi plantada e está sendo dinamizada pela graça de Deus? Por isso que eu falo, como que está a minha fé hoje? Quando eu entrei aqui, 20 anos atrás, 30 anos atrás, 50 atrás, eu tinha uma fé, mas é fé semente ou você plantou essa semente? Queridos, nós precisamos dia a dia, realmente da presença do Senhor, da graça do Senhor. E aí, queridos, eu quero terminar citando aquele texto de Abacuque, um texto de Salmos e também os dois textos de Salmos, que ele tem a expressão ainda que. Ainda que é o Salmo 23, como eu já falei, Davi fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O salmista diz, não temeremos, ainda que os montes se transportem para o mar, ainda que as águas rujam. O valor da nossa fé, queridos, é visto através da nossa aproximação com Deus, nas nossas ações. E aí eu quero deixar para você essa pergunta. A sua fé é uma fé ainda que? Compreende isso, queridos? A sua fé é uma fé ainda que? Fique para você e para com Deus e dê essa resposta para Deus e seja sincero com Deus e com você mesmo. Feche os teus olhos. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, por podermos compartilhar um pouco da Tua palavra. Senhor, nós precisamos aprender muito sobre a fé. Porque, Senhor, nós não podemos viver na fé se não entendemos o que é fé. E muitas vezes, Senhor, nós temos conceitos errados. Muitas vezes somos intoxicados com uma fé transgênica, que leva, Senhor, mais a pensamento positivo do que uma fé bíblica. Uma fé na fé. Uma fé que não nos leva a sermos agradáveis a Ti, em Cristo Jesus. Uma fé, Senhor, que quer conquistar o mundo e mover montes, mas permanece com o coração de pedra. Senhor, dá-nos uma fé bíblica, para que as escamas dos nossos olhos caiam, para que, Senhor, os nossos ouvidos sejam destrancados, para podermos olhar com os olhos espirituais e escutar com ouvidos espirituais, que o Senhor é Deus em todos os momentos, ainda que. Em nome de Jesus oramos. Amém.